Mas passaram algumas semanas, ele chegou lá na minha casa com aquele instrumento. Ele falou: irmão, eu estava orando e o Senhor mandou dar esse instrumento para o filho do irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e o meu pai naquela época, meu pai falou: não, irmão, o irmão vai tentar, depois o irmão volta, e eu fico quieto, deixa ele dar o instrumento. Ele falou: não, irmão, esse instrumento é do irmão. E deu aquele instrumento, e a partir daquele dia, esse foi o caminho que o Senhor movimentou para que nós tivéssemos. E a partir daquele dia, eu e meu pai começamos a tocar no mesmo ensaio. Então eu tinha um saco e ele tinha outro. Apesar da nossa dificuldade, mas o Senhor supriu a nossa necessidade. Mas a obra do Senhor, irmãos, o Senhor não precisa de nada do que é nosso. O Senhor não precisa tirar de um para dar para outro. O Senhor é rico, é dono do ouro, da prata. Glória ao nome do Senhor. O Senhor fez os céus e a terra. Ele não precisa tirar de um para dar para outro. E passou alguns dias, aquele irmão voltou. Falei: irmão, me perdoa, mas eu quero voltar a estudar música. Meu pai: claro, irmão, pode voltar. E ele voltou, ele começou a repassar o Bona. E como foi da primeira vez, foi da segunda também. Ele rapidamente chegou ali na lição 78 do Bona. E meu pai falou: irmão, está na hora de pegar o instrumento. Se o irmão quiser, o instrumento está aqui. Tá, e eu, meu Deus do céu, não fala isso, né? Como criança, está aqui o instrumento, o irmão. E ele falou: não, irmão, esse instrumento é de vocês. O Senhor mandou dar para vocês. Eu vou lá comprar outro. E ele podia, irmão, podia comprar 10 instrumentos. Aí nós fomos lá de novo, numa mesma loja. Alguns meses depois, ele foi lá, comprou outro igualzinho, pagou à vista. Só que dessa vez foi diferente. Glória ao nome santo do Senhor. Para resumir, irmãos, em alguns meses, menos de um ano, ele já estava tocando na orquestra. Glória ao nome santo. O Senhor abriu a mente dele e estava tocando ele e o meu pai ali na orquestra. Glória ao nome santo. O Senhor tem caminhos, irmãos. O Senhor não precisa nada do que é nosso. O Senhor abre a mente. Tem caminhos para trabalhar na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu morava em Poá, aqui perto de Itaquá, Suzano, e quando eu casei em 2007, me mudei para Vila Moraes. E eu era auxiliar, filho do cooperador, cidade pequena ali, né? Nós mudamos para lá em 83, mais ou menos. Meu pai era da Vila Moraes e mudou para lá em 83, mais ou menos. Nós crescemos ali e conhecíamos todo mundo. Mas na Vila Moraes eu não conhecia ninguém. Então eu chegava com o meu instrumento, tocava, saudava o irmão do lado e ia embora. E o nosso inimigo, ele é sujo, irmãos. Ele aproveita toda a fraqueza nossa para colocar alguma coisa no nosso caminho. E eu sempre congreguei, nunca fiquei parado, mas me veio um sentimento no meu coração. Assim: olha, se você parar de vir na igreja, ninguém vai sentir a sua falta. E aquilo foi invadindo meu coração. E às vezes, minha esposa está aqui, às vezes ela ia na igreja sozinha, às vezes eu ficava domingo. Não sei, irmãos, foi um momento da minha vida ali. E da semana eu não congregava porque trabalhava. E também, irmãos, para ser sincero, não me esforçava muito. Veio aquela frieza no meu coração. E veio isso porque na minha antiga comum eu conhecia todo mundo, e saudava, e conversava, ia para lá, ia para cá, e era aniversário, era visita aqui. E ali na Vila Moraes parecia que eu estava numa geladeira, me sentia ali sozinho. Embora estava ali com a minha esposa, tudo bem, tudo certo, mas sentia falta desse calor da irmandade. Não sei porquê, mas veio esse sentimento. E o inimigo é sujo, irmãos. Ele aproveita qualquer coisa. E aí veio esse sentimento, e eu fiquei com esse sentimento: se eu não fosse mais, não faria falta. E eu tinha um terno só, por opção, irmão. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, nós tinha condição de comprar outro terno, mas tinha um único terno. E a minha esposa falou assim: olha, eu vou lavar esse terno porque está muito sujo. Eu falei: não mexe com isso, deixa eu só congrego de domingo mesmo, não precisa mexer com isso não. E ela, para me agradar ali, foi lavar o terno e estragou o terno. O terno virou um chapéu velho, não dava para vestir mais, virou um... E para quem já não queria congregar, estava com esse sentimento, sem terno, era tudo que eu precisava. Mas, irmãos, as irmãs da obra da piedade, os irmãos diáconos, eles não só levam comida, não só levam cesta básica, não só levam roupa. Glória ao nome santo do Senhor. A obra da piedade não é só para matar a fome. A obra da piedade não é só para levar sapato, não é para levar roupa, não é para levar o leite da criança, a fralda. A obra da piedade é completa, é uma obra de amor, irmão. Glória ao nome santo. Um dia nós estávamos em casa, bateu as irmãs da obra da piedade lá na minha casa. Glória ao nome santo do Senhor. E elas falaram: irmão, nós estávamos orando e o Senhor revelou que o irmão está sem terno, mandou dar esse terno. Irmãos, e eu ainda na minha arrogância ali, falei: não, irmã, eu não preciso, eu tenho condição de comprar. A irmã: procura outro. Fui arrogante, irmãos. A irmã falou: irmão, esse terno veio por oração. Glória ao nome santo. Está confirmado. O irmão receba em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Quando ela falou isso, irmãos, o Senhor me libertou da hora. Glória ao nome santo do Senhor. E eu soube que o meu lugar era importante, glória, que eu era importante, o som do meu instrumento era importante, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor mandou para longe aquele espírito que me rodeava, glória ao nome santo do Senhor. Depois comprei outros ternos e o Senhor me libertou disso, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E eu sei, eu participei também com os irmãos diáconos do fundo musical.
A obra da piedade. Aquilo que as irmãs da piedade, que os irmãos diáconos fazem, não é só levar. Não é, irmãos, tem muita coisa envolvida. O Senhor pode curar uma alma, glória ao nome santo, como fez comigo. O Senhor pode libertar, tirar das garras do diabo, glória ao nome santo do Senhor, uma alma, glória ao nome santo, porque o Senhor nos assiste. Então, irmãos, o que temos que falar, eu sou novo, pouca experiência, mas pude já provar o amor de Deus e o amor da obra da piedade na minha vida, glória ao nome santo do Senhor. A obra da piedade, irmãos, é uma obra de amor, não é... E se tem algum sentimento, eu contribuo, eu vou lá, não faça assim. Dar por dar, não. Fazer por fazer, não. Glória ao nome santo. Faça com oração. Senhor, o que o Senhor requer de mim? Glória ao nome santo do Senhor. Porque é coisa santa, irmãos. Não é de qualquer maneira. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vai fazer grandes obras. E depois nós vamos ouvir aqui, eu estava numa grande prova, numa grande tribulação. E o Senhor me atendeu. Glória ao nome santo. Não aparece o nome de ninguém. É o Senhor. E eu sou prova disso, irmãos. O Senhor me libertou através de uma obra da piedade. Não me envergonho, irmãos, de contar. Fui atendido, quando eu era criança, muitas vezes fui atendido pela obra da piedade. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje o Senhor nos abençoou, o Senhor nos colocou num lugar altíssimo. Glória ao nome santo do Senhor. Um lugar que nós nem imaginávamos. Mas tudo é a misericórdia do Senhor. Rapidamente, irmãos, o horário vai embora, mas o Senhor me toca para... Quando eu casei, irmãos, em 2007, eu trabalhava numa empresa. Nós casamos em setembro, no dia 8 de setembro de 2007. E tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos. A festa, o nosso apartamento, eu trabalhava, minha esposa trabalhava. Então, tudo ali na simplicidade, dentro das nossas condições, nós fizemos. Mas a única coisa que nós nem pensávamos, nem fizemos, nem planos, foi a nossa viagem de lua de mel. E eu estava ali um dia trabalhando, o meu diretor me chamou e falou assim, olha, César, anota aí, no dia 9 de setembro você vai fazer uma viagem para tratar esse assunto, eu fui anotando. Quando eu cheguei no final da página, eu lembrei que eu casava no dia 8 e a viagem seria no dia 9. Eu falei para ele, olha, me desculpe, eu acabei não prestando atenção, mas eu não posso ir nessa viagem, porque eu caso dia 8, dia 9 é o dia da viagem. Eu vou estar de férias, lua de mel, enfim, não tem como ir nessa viagem. Ele, não, então tá bom, me dispensou, eu voltei para o meu trabalho. Mas, irmãos, quando o Senhor quer operar na nossa vida, Ele mexe no coração. Ele tem o mundo e os corações na sua mão. Glória ao nome santo do Senhor. É o coração de todos, é toda a humanidade. Não é porque está nos Estados Unidos, na África, o Senhor mexe aonde tiver que mexer. Glória ao nome santo do Senhor. E passou por umas semanas, aquele homem me chamou novamente e falou, olha, é o seguinte, o seu amigo lá quer que você vá para a viagem. Eu falei, que amigo? Ele falou, o filho do dono lá na Itália. Eu falei, ele não é meu amigo. Eu falei, nunca falei com esse homem, não conheço. Ele falou, pois é, ele quer que você vá na viagem e falou para eu me virar e é você que tem que ir. Eu falei, então você fala para ele que não dá, porque eu caso no dia 8 e dia 9 eu não posso fazer essa viagem. Posso fazer antes, posso fazer depois, mas nesse dia... Ele falou, não, vê aí o que você pode fazer. Eu falei, não posso fazer nada, tenho que fazer. E ele falou, tá bom, assim meio já contrariado. E voltei para trabalhar, passou mais uma semana, aquele homem me chamou novamente e falou, olha, não tenho o que fazer mais. O seu amigo lá quer que você vá. Mas eu nunca falei com aquele homem. Nem sabia quem era esse homem lá na Itália, era filho do dono. Ele falou, é o César que tem que vir, irmão. E assim, não era nem um trabalho que só eu poderia fazer. Era qualquer colega meu ali poderia fazer esse trabalho. Mas o Senhor mexeu no coração daquele homem lá na Itália. Glória ao nome santo do Senhor. E falou, o César que tem que vir. Se vira, dá um jeito. Irmãos, e aí aquele meu diretor falou, olha, eu vou fazer uma proposta aqui para você, estou até meio sem graça, mas vê se, me leva mal. Você não quer, você casa dia 8, você não quer levar sua esposa para a Itália com a viagem para você, irmãos? Se virasse de cabeça para baixo não caiu uma moeda, não tinha nem para onde ir. Meu plano era pegar o carro, sair por aí e chegar até onde o cartão passasse. Até isso também estava difícil. Na época de casamento, os irmãos sabem como que é. E eu falei, tá bom, eu vou falar com ela. Claro que ela aceitou de primeiro, irmãos. Para quem não tinha nenhum lugar para ir, nós estávamos indo para a Itália. Glória ao nome santo do Senhor, de lua de mel. E eu já estava feliz. Nós chegamos lá na Itália, eu com a minha esposa, eu avisei ela. Falei, olha, nós estamos indo para a Itália, já é uma grande coisa, né? Sair do país, mas eu vou ter que trabalhar. E quando nós chegamos, aquele homem falou assim, o motorista nos pegou ali no aeroporto, levou para o hotel e falou, olha, 7 horas da noite... O diretor passa aqui e vai te pegar, fica pronto, ele vai te levar para jantar. Ele passou ali 7 horas, irmãos, ele nos levou num lugar que era um castelo, ali em Torino, um lugar que eu acho que eu nunca mais vou entrar num lugar daqui. Minha esposa está aqui. E aquele homem foi pedindo coisa e eu assim desesperado, falei, quanto vai custar isso, meu Deus do céu? E aquele homem foi pedindo as bebidas e as comidas assim. E quando veio a conta, irmãos, eu olhei assim, só uma bebida daquele homem era o que eu podia gastar nos próximos 15 dias.
E eu fiquei assim, meio, tirei a carteira, o cartão da empresa ali. Aquele homem falou assim para mim: olha, você aqui é meu convidado, e aqui você não paga nada. E mais uma coisa, não seja deselegante de ficar querendo pagar. Eu falei: tá bom, não vou ser deselegante. Fomos embora, aí no caminho ele falou: amanhã, 10 horas da manhã eu passo no hotel para te pegar. O motorista vai te pegar 10 horas. Eu falei: não, 10 horas é muito tarde, pode passar cedo. Não, você está com a sua esposa, 10 horas eu passo lá para te pegar. 10 horas, irmão, nós ainda, o fuso do Brasil, a Europa está 5 horas na frente. Para mim foi ótimo. Então, 10 horas estava ali, o motorista me passou ali para me pegar. Quando foi 2 da tarde naquela empresa, ele bateu no relógio assim, eu estava numa parte de cima, assim, do mezanino, ele estava embaixo, ele fez assim para mim e falou: ó, pode ir embora, a sua esposa está te esperando. Eu falei: não, tem trabalho, não sei o que. Olha o motorista lá te esperando. E ele falou: vai, não é uma ordem, pode ir. Saí 2 horas da tarde, cheguei no hotel, minha esposa ainda estava no fuso do Brasil, eu estava acordando. E ali, irmãos, saímos, cheguei ali, fomos passear na cidade, fazer compras. À noite, ele falou: ó, à noite fica pronto que eu vou passar para pegar vocês 7 horas da noite. Eu pensei: bom, ontem foi a primeira noite, ele fez questão de caprichar, levar num lugar chique, né? Hoje eu acho que vai ser um lugar qualquer, comer uma pizza aí. Irmãos, nada, no outro dia foi num lugar ainda mais chique. Num lugar, para entrar, irmãos, eu até tive que caprichar na roupa, porque não tinha nem... Era um lugar assim suntuoso. Devia ter ali pessoas importantes, políticos, e nós estávamos ali. Só que dessa vez eu já estava mais a pessoa sabia que eu ia pagar, eu já fui pedindo tudo, né? Tudo que vinha eu quero, pode, aceito. É o primeiro prato, o segundo prato e tudo. Minha esposa olhava assim e falou: você não vai sair daqui hoje, vai passar mal. Irmãos, isso foi, para os irmãos terem uma ideia, nós ficamos ali alguns dias, todos os dias eram esse nível de restaurante. Eles nos levavam ali em vários lugares. Teve um dia que ele falou: amanhã você não precisa vir trabalhar, pega a sua esposa e vai trabalhar. Pegou uma moça que trabalhava lá com eles, falou: ela vai ser motorista. E aí a gente ia passando, pegando as coisas, ele ia pagando atrás. Eu passava, pegava um sorvete, ela pagava, pegava alguma coisa, ela pagava. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, tudo que eu colocava a mão dava certo. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Eu chegava numa reunião ali, às vezes, chegava 10 horas da manhã, irmãos, numa reunião ali, não sabia o que fazer, indecisão. Eu falava: e se a gente fizer assim? Todo mundo olhava e falava: ninguém pensou nisso, vamos fazer assim. Fazia, dava certo. Glória ao nome santo do Senhor. 2 horas eu estava indo embora para casa, pro hotel. E chegou no final da semana, aquele homem me chamou e falou: olha, quebrou a máquina aí, da sua parte tá tudo certo. Você, nossa, tá tudo certo, mas o problema foi nosso, a máquina quebrou e você vai ter que ficar mais alguns dias. Se você não quiser ficar, da sua parte tá tudo ok, você pode voltar pro Brasil, mas se você quiser ficar, vai ter que ficar mais alguns dias. Irmãos, daquele jeito eu ficava até morava lá. E ele falou: mas é assim, ó, aqui em Torino, nós já conhecemos todos os restaurantes, aqui não tem mais nada para vocês conhecerem. Eu vou reservar um hotel em Milão e depois em Veneza. E aí depois vocês voltam. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quem não tinha para onde ir, glória ao nome santo da lua de mel, se virasse de cabeça para baixo, não caiu uma moeda, glória ao nome santo do Senhor. Estava lá em Veneza, lá em Milão, glória ao nome santo do Senhor, passeando, glória ao nome santo do Senhor. Eu confesso, irmão, se me desse assim, ó, escreve. Você não vai pagar nada. Escreve a lua de mel, a viagem dos sonhos. Irmão, eu não ia escrever a metade, não ia chegar nem perto do que o Senhor fez na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. Vale a pena, moço, glória ao nome santo do Senhor. Serve ao Senhor, seja fiel. Glória ao nome santo do Senhor. Na fraqueza, se guarde. Glória ao nome santo do Senhor. Porque o Senhor não desampara quem serve o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, o Senhor fez essa grande obra na minha vida, irmãos. Grande obra. Quando eu voltei para trabalhar, estava até mais gordo. Aí voltei, meu chefe falou: bom, então agora você ficou lá trabalhando, então agora você tira as férias. Aí voltei e ainda tirei férias. Deus é muito bom na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda saí, tive mais 20 dias de férias, depois saí daquela empresa. O Senhor grandemente tem nos ajudado e nos abençoado. Glória ao nome. Irmãos, o Senhor não precisa nada do que nós. O Senhor tem tudo, tem o coração, tem a prata, tem o ouro. O que nós devemos é servir a Deus. Glória ao nome santo. Senhor, o que eu tenho que fazer na tua vontade? E o Senhor é aquele que vai colocando no nosso coração e Ele não fica devendo nada para nós, irmãos. O Senhor, tudo que a grande misericórdia que o Senhor tem para nos dar, que é a coroa da vida eterna, mandou o seu Filho Jesus Cristo, morreu por nós. Só isso já era tudo na nossa vida, não precisava de maior. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz essas obras na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E eu sou grato a Deus, irmãos, por essas grandes obras que o Senhor fez. Termino rogando as orações de todos, porque estou nesse ministério, estou novinho, estou começando, preciso muito da oração de todos. Eu sou fraquinho, mas tenho certeza que o Senhor que nos trouxe até aqui nos levará até o fim. Trago e levo a saudação para a Irmandade da Vila Moraes com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Não, eu não queria levantar, porque aqui na frente não é fácil não. Mas eu estava no banco, eu não sei, meu coração está meio
em 74, a minha esposa estava fazendo comida. Eu disse, bem, acabou o gás. E eu não tinha um centavo. Eu falei, senhor, o que eu faço? E ela disse, bem, acabou o gás, e aí? Eu falei, eu vou arrumar lenha. Eu falei, não, eu quero gás. Aí eu peguei e saí pra rua. E na Bia tem uma rua que chama Jorge Tabac, é uma rua assim, e depois tem uma curva braba assim. Aí eu fiquei naquela curva lá, vinha um caminhão, o caminhão cheio de bujão de gás, o caminhão virou rápido assim, e o bujão, pum, caiu no chão. Aí eu falei, espera aí, o homem foi embora. Aí Deus falou assim, o bujão é teu, pega e vai embora. Eu peguei, cheguei em casa e falei assim, e o gás aí? Mas é onde eu vou dinheiro? O pai me deu. Irmão, aí eu trabalhei no Banco do Brasil, 45 anos no Banco do Brasil, e em Itanabi, foi em 76 por aí, e eu tava atrás, e estava um tempo de frio, e eu tava com meu paletôzinho assim, bom, assim, tranquilo, e entrou um moço assim na igreja, o moço estava assim, ó, frio. Aí Deus falou pra mim assim, ó, depois do culto, dá o teu paletó pra ele. E eu falei, senhor, mas e aí? Agora, depois eu ficar. Aí eu sabia o moço e falei, moço, Deus mandou te dar o paletó, você quer? Eu falei, eu quero. Peguei, arranquei o paletó e dei pra ele. Isso foi na quarta-feira. No sábado, eu fui na igreja, sem paletó, aí quem passou frio fui eu. Aí o sábado eu passei frio, domingo eu passei frio, mais frio. Mas Deus é tão bom, irmãozinho. Eu dou graças a Deus, toda a honra e toda a glória é só Deus. Aí eu peguei, cheguei no banco na segunda-feira, era 6 horas da manhã. Eu cheguei a abrir a porta pro funcionário, e era mais ou menos umas 7h30, entrou o Jaziel, ele era chefe de caixa, ele falou assim, Tião do céu, a semana inteira, eu sonhei com você, toda hora eu vejo você. Ele falou assim, que você sai? Assim, eu saio 5h30, ele falou assim, então depois que você sair, você vai em casa. Eu falei, que será, nem na casa dele? Aí eu peguei, saí do banco e fui na casa dele, ele falou assim, Tião, o fim de semana, pensando no você, vem cá. Vem cá no quarto, assim, ó, no quarto, com o homem lá, sabe o que ele quer, né? Aí ele abriu assim um guarda-roupão grandão que tem, tinha uns 20 paletós, assim, novinho, assim, ó, novinho. Ele falou, escolhe você quer? Eu falei, não quero não. Não escolhe, porque se você levar, quem vai ficar com frio é eu. Eu falei, o quê? Aí, irmão, eu ganhei 3 paletós zerinho, novinho, ganhei, assim, 3 camisas, ganhei 3 gravatas e ganhei 3 pares de sapatos. Novinho. Se eu não tivesse dado, eu não tinha ganhado. Então, por isso que é bom, mandar ajudar os outros, porque ó, lá em cima vem em dobro. Deus seja louvado. Amém. Esse nosso irmão é diácono. Deus seja louvado. Amém. Levando a presença de Deus e da querida Irmandade, para render graça, primeiramente, pela obra de salvação e por tudo que o Senhor tem feito, pelo selo da promessa, pelo lar de paz. Deus preparou uma esposa, um casal de filho. É motivo de nós glorificarmos a Deus. Estou contente, irmãos, por essa preparação. Primeira vez que congrego aqui nessa cidade, nessa congregação. Eu sou de Lagoa da Prata, no estado de Minas Gerais. O Senhor tem nos abençoado, trabalhando nessa região. E o Senhor colocou alegria para nós estarmos aqui. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, bem rápido. A igreja está cheia, muitos irmãos, para glorificar a Deus com a obra que o Senhor fez, obra de milagre, no ano de 2000. O Senhor teve de misericórdia da minha vida, porquanto eu fiz uma operação, correu tudo bem aos meus olhos, saí daquela sala de cirurgia conversando, mas pela madrugada entrei em coma, tive que ser transferido com urgência para um CTI, para uma cidade próxima, 100 km, e deu parada cardíaca, deu sepsemia, uma infecção generalizada, e ali, Irmandade, os dias foi passando, grande aflição, e os médicos ali desenganando ali, diz que não tinha mais solução. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu fui ungido em nome do Senhor Jesus, mas teve um dia que os médicos chamou minha esposa, minha família, e falou, essa noite nós vamos desligar os aparelhos, porque não tem mais condição de vida, ele está ocupando o CTI, nós precisamos desocupar, mas a minha esposa ali falou, doutor, não desliga os aparelhos, dá uma chance, eu vou na igreja buscar a palavra, espera até amanhã. Importante, igreja, de nós confiar no poder de Deus, porque a palavra é aquela que abre porta, fecha porta, a palavra da vida, a palavra é tudo na nossa vida. Agradeço a Deus que aquele médico concordou, e minha esposa foi congregar, buscar a palavra, meu respeito, e naquele dia Deus mandou a palavra de Jó, que Deus mudava o cativeiro de Jó, e fazia promessas, e minha esposa, ele clamou a misericórdia de Deus, falou, Senhor, nós é pobre e necessitado, meu esposo está no hospital entre a vida e a morte, Senhor, fala se é vida ou se é morte. Deus visitou aquele servo de Deus na palavra, e falou, igreja, Deus está mudando a linha da palavra, Deus na revelação me mostrou um hospital, Deus me mostrou que está descendo o anjo do céu, entrando nesse hospital agora, e está fazendo uma operação, um milagre, o nome de Deus vai ser glorificado. A minha esposa creu naquela pregação, e já ligou para o ministério, para a família, falando que Deus tinha feito a obra. Agradeço a Deus, que no outro dia ela foi no hospital, aleluia, com a certeza que Deus tinha operado, e como realmente Deus operou. Ali os médicos viram que ela estava nervosa, calma, porque essa
nessa noite o seu marido reagiu, ele puxou os fios do aparelho, aleluia, teve que dar sedativo. Eu louvo e agradeço a Deus que quem era para estar morto está aqui glorificando a Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado, porque na palavra Deus falava: eu fiz muitas promessas na sua casa e ainda as promessas não se cumpriram, não é tempo de levar. Eu agradeço a Deus que, se passar os anos, o Senhor abençoou, e no ano de 2019 nos separou para o Ministério da Piedade. Eu louvo e agradeço a Deus, irmão. São muitas obras, mas em outra oportunidade Deus dará a graça de contar mais obra. Trago saudação da minha comum, de onde tem congregadas, reunião ministerial. Trago, levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus, segundo todos vós, para agradecer a Deus nessa noite, pela misericórdia de Deus na minha vida, e pelas 2 filhas a qual o Senhor tem me dado, 2 genros e um neto. Sou agradecida a Deus nessa noite, porque no último dia de 27 se completaram 46 anos que o Senhor tem me chamado nessa graça. Muitas lutas, muitas guerras, mas em todas elas eu vi a mão de Deus operar a nosso favor. Também agradeço a Deus nessa noite pelo privilégio de trabalhar nessa cozinha, que agora em janeiro se completa 24 anos, pela misericórdia de Deus. Sem capacidade nenhuma, mas o Senhor tem nos ajudado grandemente, e muitas obras temos contemplado ali também. Querida Irmandade, testifico a vós que na próxima semana estou viajando ali para visitar com a minha filha ali nos Estados Unidos. Gostaria de ser acompanhado das vossas orações, e gostaria de levar a saudação para Dallas, ali no Texas, com a santa paz de Deus. Amém. Também, querida Irmandade, há muito o Senhor me cobra para contar uma obra, mas de estar diante desse povo é muito difícil. Há uma fase da minha vida, querida Irmandade, passando uma prova material muito difícil, né? Junto com essa prova veio uma enfermidade, um tumor no alcance das minhas costas. Operei desse tumor, passado um tempo esse tumor voltou muito maior do que ele era, tanto interno como externo. Grande foi a minha aflição, recorri à medicina. O médico disse que eu precisava fazer uma biópsia e que já me garantia que não era coisa boa. E naquela prova eu fui congregar um dia, chorando muito até numa determinada congregação, e eu falava para o Senhor: Senhor, olha a minha situação, Senhor, como faço para deixar minhas 2 filhas? Provavelmente vou ter que passar pelo processo da quimioterapia, mas Senhor, tudo está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Cheguei naquela comum, sentei no último banco, chorando muito, não tinha forças nem para congregar. Na hora da palavra o Senhor tomou o seu servo, falou para mim: de fácil é fácil, querida Irmandade. Irmã, você vem chorando pelo caminho, você está sentada aí no último banco, o Senhor te manda um recado, está descendo desse púlpito, o anjo está indo aí te dar um abraço. Naquele momento, querida Irmandade, eu só vi um clarão na minha frente. Passados uns 15 dias eu esqueci daquele tumor, não lembrava mais daquela situação. O Senhor apagou completamente da minha memória aquele procedimento que eu ia ter que passar. Estava todos nós na casa da minha mãe. Uma das minhas irmãs chegou, olhou nas minhas costas e me perguntou: quando está marcada a sua cirurgia? A hora que ela olhou, querida Irmandade, não tinha mais tumor. O Senhor me operou dentro daquela congregação e nem cicatriz ficou. E eu estou aqui engrandecendo e enaltecendo o nome do nosso Deus. Sou agradecida a Deus por todas as obras que Ele tem feito na minha vida, por tudo quanto Ele tem preparado até aqui. Deus seja sempre louvado. Amém. De Deus esta noite, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Agradeço a Deus nessa noite, eterno, por proteger o Senhor Deus até o último dia. Louvo a Deus, Deus me chamou aos seus 25 anos de idade, preparou o matrimônio, completa-se 15 anos, 16 que Deus me chamou, e agora, irmão, mês próximo, Deus dá graça de completar 10 anos junto com a mocidade. No bairro Campos e São José, em São José dos Campos. Muita obra Deus fez, eu tinha um coração muito duro. Deus colocou no coração de contar essa obra, irmãos, quando Deus me confirmou para o ministério. Os 7 anciãos de São José dos Campos me chamaram, pois já tinham ouvido essa obra, e falaram essas palavras: conta quando Deus realmente pulsar muito forte no teu coração. Porque muitos não compreendem, não entendem, irmão. Mas eu creio que tem pai e mãe que está chorando pelos seus filhos aqui dentro. Louva a Deus, irmãos. Quando eu estava com 20 anos de idade, meu pai é um homem muito temente a Deus, ministério de diácono ali na nossa cidade também, um homem muito prazeroso nas coisas de Deus. Minha mãe serve a Deus no ministério há mais de 20 anos também. E um dia meu pai saindo para congregar, irmãos, era 7 horas da noite, e eu tomado de muitos espíritos, irmãos. Eu achava que uma arma na cinta, na frente, outra atrás, ia me defender de tudo no mundo. A Irmandade é uma igreja preparada de comunhão. Não encontro essa obra em qualquer lugar. Louvo a Deus que meu pai chegou em mim e falou: filho, vamos para a igreja. E quando a sua mãe gerava você, Deus falou que ia fazer uma obra na tua vida. Mas, irmãos, eu tomado de espíritos imundos, eu olhei nos olhos do meu pai e falei: pai, somos 4 filhos. Eu sou o mais velho, deixa eu, esquece de mim. Leva meus irmãos para a igreja, que eu não nasci para ser crente.
Mas, irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, que homem de fé, irmão, glória ao Senhor, crê no Deus das causas impossíveis. Eu sou meu pai numa autoridade muito grande, e ele falava assim, Deus prometeu, rindo, chorando, com saúde, numa cadeira de rodas, você vai servir a Deus. Louvo a Deus que eu fiquei bravo, mas não tive força de responder. E saí, irmão, à noite, naquela madrugada, irmão, santo ao Senhor, voltando um pouquinho, meu pai foi congregar naquele dia, Deus mandou a palavra. Casal que andou aqui dentro hoje, o adversário preparou tirar a vida do seu filho essa madrugada. Você já foi em jejum e oração? Então vocês vão chegar em casa e vai dobrar o joelho, vai levantar quando ele chegar na casa de vocês. Não sabia de nada, irmãos. Entrei dentro de uma favela ali em São José dos Campos. Quando foi 3 horas da manhã, amigo verdadeiro é só o Senhor Jesus. Uma pessoa tomada de espírito ao contrário, encostou um 38 na minha cabeça. Senti de contar essa obra, não sou eu, Senhor. Às vezes um moço pode pensar, mas como o irmão hoje está no ministério? Porque essa obra, essa graça é mistério, é Deus que faz. Louvo a Deus, irmãos, que ali um gritava assim com aquela arma na minha cabeça. Pode começar a rezar, crente. Ô, crentinho, reza porque você vai morrer. E tinha um outro daqui na tribuna, glória ao Senhor, que dizia assim, crente não reza, crente ora. Então ele zombava de mim, então começa a orar. E eu comecei a lembrar das reuniões de jovens e menores, do salves altos que eu tocava o cordeirinho, glória ao Senhor quando criança, até meus 12 anos. E de repente veio como um flash, falei com meu pai agora há pouco que não nasci para ser crente, vou morrer, glória ao Senhor. Mas desde as 11 da manhã, meu pai e minha mãe estavam ajoelhados em casa. Senhor, salve o nosso filho! Louva a Deus, e não foi disparado um gatilho daquela arma, nenhuma munição saiu. Eu saí correndo, ainda cheguei em casa às 5 horas da manhã. Meu pai levantou, minha mãe chorando, filho, a mãe te ama. Você está com fome, vem cá que a mãe vai te dar um café. Glória ao Senhor. No amor, passou os anos, Deus colocou uma jovem no meu caminho. Situação difícil. Meu pai, um homem de fé, mas um dia falou para ela, termina com Eliabe, o fim dele vai ser tenebroso, não quer as coisas de Deus. Ela só vinha congregando há um ano com meus pais. Ela falou assim, olha, irmão Abel, eu aprendi nesse ano que eu estou congregando com os irmãos que na vida daquele que teme a Deus, a palavra aqui eu vou buscar a palavra. Santo Deus. Meu pai, tá certo, você não está errada, minha mãe só abaixou a cabeça. Ela foi buscar a palavra, Deus mandou a água transformada a vinho. Glória ao Senhor. Ela saiu para fora da igreja e falou, irmão Abel, eu creio que Deus vai transformar o teu filho. Aleluia. Vai ser meu esposo, glória ao Senhor. Deus vai dar a família para nós, aleluia. Meu pai falou contra a palavra, eu não posso falar nada, a tua fé alcançou. Deus cercou o meu caminho, permitiu enfisema pulmonar, hepatite C, santo ao Senhor, perdi 25 quilos. Deus permitiu pedra nos rins. Com medo de morrer lá fora de uma enfermidade, eu corri para a casa de Deus. Congregando 21 dias direto. O Senhor me chamou ela no mesmo dia do batismo. Mandou a sua palavra na congregação do braço. Hoje você não entende. Tem amor e zelo pela minha obra. Não nego meu nome, honra a minha doutrina. Você vai ver os meus sinais se acompanhando. Eu não entendi, mano. No dia que Deus me chamava. Os anos passou. 4 para 5 anos batizado, Deus separou nós para cooperador de jovens. Os sinais de Deus têm nos seguido. Deus 2 filhas, Noemi e Vitória, vai fazer 12 aninhos. E a Nicole e Sara com 6 aninhos. Louva a Deus que a Noemi é uma menina muito temente a Deus. Nunca fui um pai durão de pegar no pé dela, mas sempre falei a verdade, glória ao Senhor. Louva a Deus, com 7 anos de idade, ela entrou no primeiro ano escolar. Saiu do vermelhinho, chegou na sala de aula. Durante 30 dias a professora pegava na mão de todas as crianças, 32 crianças, salvo engano, e orava o Pai Nosso antes de começar a dar aula. Todo mundo de pé, glória ao Senhor. Que comunhão gostosa, irmão. Glória a Deus, irmão, que no 30º dia, o Espírito de Deus tomou a boca da criança. Ô, prof, eu não sei dizer direito, mas o meu pai Iabe é cooperador de jovem lá na nossa igreja. E ele ensina nós que orar tem que ser de joelho. E as mulheres têm que pôr o véu, senão Deus não aceita. Criança, uma professora falou não em mim, então amanhã você vai trazer esse tal véu. Você vai ensinar nós a orar de verdade. Ela, então tá bom, eu faço. E foi brincar, irmãos. Quando ela chegou em casa, ela me chamou, papai, mamãe, olha o que Deus está fazendo. A professora falou para me ensinar a orar. E contou para nós. E o casal, quando vive em paz, na comunhão, conversa no olhar, irmãos. A minha esposa falou, mas filha, é escola, você não pode levar o véu. Mas no olhar nós conversamos, irmão. No olhar eu falei para ela, fique em paz. Eu senti que era uma obra de Deus, irmão. E falei, não, nem sobe pro teu quarto, arruma tua bolsinha, tua mochila, amanhã vai pra escola. E assim ela fez, irmão. Chegou no outro dia, a professora, você trouxe o véu, Noemi?
Ela eu trouxe, tá aqui, tirou da bolsinha, colocou na cabecinha. A professora pegou na mão das crianças, ela falou, não, prof, eu oro Pai Nosso, mas tem que todo mundo ajoelhar. Aleluia, dobrou o joelho a professora, as 30 crianças, ela saiu orando o Pai Nosso, a linguagem enrolou a língua da professora, moveu a diretoria, vimos isso na escola. Chama os pais da Noemi. Ligaram para minha esposa, a direção está chamando nós na escola. Falei, vamos em paz, Deus está entrando com uma obra. Quando chegamos lá, a professora chorava, abraçou a minha esposa. Ô mãe, a paz de Deus, faz 10 anos que eu estou parada, mas eu vi milagre, de hoje em diante eu não quero mais. Eu servi a Deus na cidade de Taubaté, irmãos, e aprendi firme nas coisas de Deus, irmão. Um dia eu provado, irmão, na reunião de jovens de Deus da Graça de atender, entrei no carro, uma prova grande, vou contar para os irmãos por que eu passei essa prova. Ela veio no banquinho, ela entra e já põe o cinto, irmão, desde criança no cadeirão, não precisa falar. Ela soltou o cinto, veio no meio do banco, papai, posso dar calamanaia? Falei, pode filha, vai, fecha no calamanaia. Eu provado, irmão, para chegar na reunião de jovens, é uma cidade. E ela começou, calamanaia, e Deus foi envolvendo nós dentro do carro, uma glória, irmão. Cheguei na igreja liberta, irmãos. Mas sabe por que dessa prova, irmãos? Deus colocou no coração para contar, irmãos. Essa prova, irmão, foi, tem acho que uns 3 para 4 anos atrás. Um dia acabou, irmãos, o culto na nossa comum. Um irmão me parou do outro lado da rua. Falou assim, você não é mais o mesmo cooperador de jovem de 7 anos atrás. Por isso que tem jovem desanimando, auxiliar não congrega mais, a vaidade pegou alguns. Mas não viu as obras que Deus tem feito. Em 10 anos, 13 casou. Infelizmente, não deu certo o casamento, está na mão de Deus, mas 12 está lá, irmãos. E ele começou, irmão, por isso. Mas um dia Deus vai pedir conta para você, porque você é o culpado. E está com o dedo no meu nariz 3 vezes, irmão. Santo, o Senhor fechou a mão para me acertar. E eu do outro lado da rua. Aleluia, o homem exterior manifestou, falei, Senhor, vou falar umas verdades para esse irmão. E quando eu quis manifestar a carne, a voz chegou aqui, eu engasguei. A lágrima rolou na face, uma lágrima quente. Veio um outro irmão, não fala assim do molhado, ele tem prazer. Você cala a boca que eu não estou falando com você, tomado do espírito ao contrário, nosso irmão. Mas louva a Deus, irmão, que eu não falei nada, entrei no carro, chorei muito quando dei para minha esposa. Em casa eu falei, no próximo culto eu pego ele de jeito. Se eu estiver dando prejuízo, eu entrego o ministério e volto a tocar no meio da orquestra. Desabafei. Mas a minha esposa, a mulher sabe que fica calma. Aleluia! Quando eu terminei, ela deu com um sorriso, estou perplexo. Você prega para a mocidade fé, para buscar a palavra em tudo, e você está falando que vai fazer tudo, e não falou que Deus vai falar que vai fazer nada. Vamos buscar a palavra. E eu já tinha feito, irmão, uma carta próprio punho para renunciar ao ministério, uma guerra grande. Aquele irmão parava no portão da minha casa, irmão, para esperar eu sair para trabalhar, para me aprontar. Aleluia! Eu dizia, Senhor, no mundo nunca levei desaforo para casa. Agora te servindo na tua obra, o Senhor falava, você não é mais um velho homem. Dá glória pro meu nome e me serve. Louva a Deus que eu não aguentava mais, irmão. Fui buscar a palavra. Falei para minha esposa, não quero mais, ministério tem que ser preparado, eu não tenho preparação. Fui buscar a palavra na minha comum, Deus mandou a palavra. Resumindo, irmãos, a palavra. Foi eu que te confirmei. Vou te mostrar um grande sinal na tua vida. Nunca mais você vai querer voltar para trás. Acabou, irmão. Isso foi na quarta-feira. Sexta-feira eu vim a São Paulo. Uma vez por semana eu venho na capital, eu trabalho. E eu com testemunhado, o seu Gilmar, 53 anos. A sua esposa, a nossa irmã Maria do Carmo, congrega no Jardim São Vicente, ali em São José dos Campos. 11 horas da manhã paramos para almoçar. Um restaurante muito cheio ali no Canindé, no Pari. E na calçada, eram várias mesas embaixo de um todo, literalmente estávamos almoçando na rua, na calçada, e sentamos na mesa, ele de frente, do lado tinha uma mesa com uma pessoa, traços orientais, baixa estatura, uns 65 para 70 anos, um copo de bebidas, glória ao Senhor cheio, uma garrafa também cheia. Eu recebi um telefonema de São José dos Campos, olhei, era um irmão, já atendi saudando, a paz de Deus, conversei 2 minutos, desliguei. Aquele homem levantou, bateu no meu ombro, santo ao Senhor, e falou, italiano, posso falar contigo? Pela educação que recebemos dos pais, falei, pode sim, senhor. Ele olhou para mim com essas palavras, olho dentro do meu olho. Existe na terra diversos tipos de saudação, a paz do Senhor, a paz de Cristo, mas existe um verdadeiro povo que Deus escolheu para saudar com verdadeira saudação. A paz de Deus, fósforo santo da caridade. Você faz parte desse povo, a carne me tomou. Falei, Senhor, esse homem beber essa garrafa, essa bebida alcoólica,
Me dá o dom de discernimento, é vindo da tua parte. Santo ao Senhor, ele fitou mais os olhos de mim e disse: se você olhar para essa fraqueza que me toma, você não vai comer o que o Pai das luzes e o Pai dos Espíritos tem para você. Esse algo diferente, irmão, fechei na comunhão. Você é casado, a carne me tomou de novo, é aliança, ele enxergou na minha mão. Você sabe que é Deus, Deus te deu duas filhinhas. Glória ao nome do Senhor. E Deus me mostra, vejo você como um garimpeiro. Vai colocando as mocidades, a moça, uma em cima da outra, como uma pepita na minha obra, porque os anos vai passar, você vai ver as colunas que Deus vai fazer no meio da mocidade. Vejo você uma vez por ano no Braz, leva no conselho. Falei, Senhor, será que foi teu filho? Perdeu tudo. Pregou para aquela alma testemunhada, eu vi que era Deus. E você, homem, a graça está dentro da tua casa. E você está longe de Deus. Um homem avarento que não queria buscar Deus. O seu Gilmar colocou a mão na cabeça. Que loucura, irmão! Eu falei, loucura, e dá glória a Deus, que Deus te ama também. Louva a Deus, irmãos, que Deus me libertou, irmão. Voltei para São José em paz. E quando cheguei na minha comum, no outro dia, no sábado, era dia de culto na nossa cidade. Fui para uma igreja grande, irmãos. Tinha bastante visita. Na última oração, irmãos, eu ouvi a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Mansa, doce, aleluia. Um ancião, servo de Deus do meu lado, atendendo, que é da nossa região, um outro na presidência. O Senhor falou, levando. Antes de acabar o culto, vai lá para frente da igreja. Porque o meu servo que te desafiou está numa guerra, e o adversário já se arrancou a alma dele. Ele vai sair lá, você chama ele, dá um abraço nele. Aleluia. Você fala que você ama ele, que você busca o céu junto com ele. Eu levantei uma virtude, eu lembro do meu ancião, falei, tô indo na frente da igreja, depois te conto. Ele sem entender, vai, Moreabe, e cantava o último hino, eu já tô do lado da rua, adversário, circuncisão, sujo. Você tá ficando louco, irmão, não tá aí não. Mas eu segurei na comunhão, acabou o culto, a irmandade indo embora. De repente, olhei daqui no ato, a distância, aquele irmão indo embora. Irmão fulano! Ele com vergonha me olhou, viu que era eu, abaixou a cabeça. Eu, espera aí! E eu fui de encontro com ele, irmão. Quando eu cheguei perto dele, eu falei, Deus, meu irmão. Ele levantou só um pouquinho a mão, estava envergonhada. Eu consegui segurar na mão dele, puxei ele no meu peito. Dei um abraço caloroso, falei, meu irmão, eu te amo no amor de Cristo e sei que você me ama também. A linguagem tomou a boca dele, tomou a minha também no meio da rua. Caiu o castelo do adversário, o nome de Deus está sendo glorificado. Louva a Deus por muitas obras, muitos milagres. De fevereiro para cá, os anciãos da nossa cidade nos chamaram, passaram a responsabilidade de um atendimento de uma obra, 1,5 km da minha comum, uma obra não oficializada, uma sala de oração. Deus tem feito bastante obra. 4 meses atrás, estava no atendimento, no segundo hino, parou uma pessoa numa salinha pequena, na garagem da irmã, uma igrejinha dentro de uma salinha, encostou totalmente alcoolizado, num poste, quase caindo, e cantando, eu ouvi a voz de Deus. Glória ao Senhor. Pede para o servo de Deus que está na porta para trazer essa alma no primeiro banco, porque tem uma alma gemendo, hoje que convém falar com ela. Mas, Senhor, tem misericórdia, a pessoa do jeito que está, falando alto, cambaleando. O Senhor falou, a obra é minha, não é tua. Você só faz na minha presença. Eu termino com a cabeça, não me deu um arrepio. Chamei o servo de Deus, Modésio, é isso, mano? Modésio. Ele é muito simples, estou ainda aprendendo o nome dos irmãos nessa salinha. Chamei ele, contei para ele, levantou a mão e falou, irmão, se Deus falou, eu vou lá, irmão. Trouxe a pessoa cambaleando no corredor do meio, cambaleando, um cheiro muito forte. Sentou no primeiro banco, só chorou. Mas no terceiro hino chegou no governador, tinha se invertido no bairro. Deus revelou a palavra para ele, estou indo direto na obra, irmãos. No meio da palavra, Deus tomava. Espírito da adultério, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Espírito de prostituição, vai embora. Espírito das drogas, santo é o Senhor. O espírito da cachaça, da bebida alcoólica, em nome do Senhor Jesus, vai embora. E assim foi a palavra, encerrou o culto, chamei o Modésio, falei, irmão, conhece ele? Conheço, mora na minha rua, está uma situação difícil, cai na calçada, cachorro lambe a boca dele, uma situação com a esposa, está sendo dilacerada a família. Eu falei, no próximo culto, irmão, traz ele, eu levo, irmão. 15 dias depois estava lá no próximo culto, irmão. Arrumadinho, cheirosinho, congregando. Faz 4 meses. Perguntei para ele 20 dias atrás, irmão Gilson, você está contente? Eu falei, não, preciso batizar. Eu falei, por que você quer batizar, irmão? Eu quero salvar minha alma, irmão. Faz 4 meses que eu não coloco um gole de cachaça na boca. A minha esposa é uma mulher brava, nervosa, nordestina, irmão. Convidei ela 3 vezes e ela só olhava para mim, eu tinha medo, irmão. Falei, não vou convidar mais que eu vou apanhar. Mas fui teimoso, irmão Liabe. Convidei a 4ª. Ela olhou para mim, eu estou vendo uma diferença. Vai congregando que qualquer dia eu vou na igreja com você. Amanhã ele estava aí no batismo com mais 7 almas testemunhadas. Peço oração para a irmandade. Um trabalho difícil ali naquela comunidade, mas o Senhor tem nos ajudado, irmão. Muitas obras, leva as vossas saudações, com a paz de Deus, Deus seja louvado. Aleluia!